Ele foi criado... desculpa. Ele era da tribo de Levi. Filho de Amram com Yohevet. Uma tribo muito importante, que inclusive, de acordo com a tradição oral, não foi escravizada. E a tribo de Levi, ela depois recebeu como função e como missão servir o Eterno. Eles estudavam bastante a palavra. Só que ele foi criado no palácio, com a adoção de Batiá, filha do faraó. Ele foi criado no palácio, então ele entendeu muito bem o que estava acontecendo e ele sofreu e sentiu a dor de estar no luxo do palácio sem poder fazer nada pelos seus irmãos que estavam sofrendo. Então o conjunto desses fatores foi crucial para que ele fosse preparado para a sua grande liderança. E ele não deixou a oportunidade escapar, ele foi muito atento. Falamos da sarça que ardia e não consumia. Isso mostra que nós precisamos nos atentar e corrigir o que precisa ser corrigido, falar o que está certo, falar o que está errado. Moisés, ele teve todas as oportunidades e aproveitou todas as oportunidades para se transformar no maior líder da história. Mas a tribo da sua origem era a tribo de Levi. Etnicamente ele é totalmente hebreu. Totalmente. Levi, que era filho de Jacó. Pois é. Quer dizer, descendente direto de Avraham Avinu. Fala, Tuti. Vamos lá. A Luana Santos perguntou aqui o que são os 4 cálices da Páscoa. 4 cálices da Páscoa. Sim, na noite do Seder de Pessach, da Páscoa tem um preceito, são 4 manifestações de redenção que estão escritas na Torá. Veotzeti, eu tirei. Ve-gaalti, e redimi. Veotzeti, veitzalti, eu salvei. Ve-gaalti, eu redimi. Ve-lakarti, eu peguei vocês para mim como a minha nação. Então são 4 manifestações divinas de salvação. Nossos sábios decretaram que na noite do Seder de Pessach nós vamos beber 4 copos de vinho em lembrança às 4 manifestações de redenção divinas. Porque cada redenção é um grau. Primeiro Veotzeti, eu tirei. Depois Veitzalti, eu salvei. Depois Vegaalti, eu redimi, é uma salvação mais profunda. Depois Velakarti, eu escolhi vocês como uma nação, como o meu povo, o povo de Israel. Então nós bebemos 4 cálices de vinho, reclinados para a esquerda, igual homens livres, Kiddush, celebrando a liberdade. O primeiro dos 4 é o Kiddush, e o terceiro é o segundo antes o segundo é no meio do Magid, e o terceiro é o do Birkat Hamazon, quando nós agradecemos pela refeição, e o último é do Alel, quando nós louvamos com salmos de louvor. Mas os 4 cálices é uma mitzvah, é um preceito rabínico que celebra as 4 linguagens divinas de redenção. Agora, por que vinho? Podia ser 4 balas. Porque o vinho, assim como as linguagens de redenção são crescentes no nível de redenção, o vinho também. Você toma o primeiro copo, aí você toma o segundo, tá mais alegre. O terceiro tá mais. Aí o quarto tá mais ainda, então tá acompanhando o nível crescente da salvação. Mas o vinho é mais tranquilo e mais docinho. Mas quem não pode, suco de uva também, é óbvio. Quem é como que é agora na Páscoa de vocês? Qual é o todo? São os 7 dias? São uma semana. O que faz cada dia? Como que funciona? A primeira noite, que é o 15 de Nissan, né? E a noite que antecede o 15 de Nissan, nós vasculhamos a casa, nós fazemos uma revisão completa para ver se não tem nenhuma migalha de hametz, de fermento. Sim. E esse hametz, na verdade, ele é o orgulho, ele simboliza o orgulho, Vilela. Quais são os ingredientes da matzá que nós comemos? Farinha e água. Certo. Quais são os ingredientes do hametz, do pão? Farinha e água. Por que um pode e outro não pode? Porque é o tempo. A gente tira a matzá do forno antes dela virar hametz, antes dela fermentar. Então a matzá, ela simboliza agilidade. Ela simboliza o antídoto da preguiça. Ela simboliza o que nós devemos abraçar de boas virtudes. Já o hametz é a massa parada, ela infla. É o orgulho, fermento. É o ego, é a preguiça. Se você pegar a numerologia, hametz e matzá, quais são as letras? Hametz e matzá. Het tem na matzá, tem tzadik, tem no hametz. Sim. Rei tem no hametz. A única letra que difere as duas, hametz e matzá, é o het e o rei. O het na numerologia é 8 e o rei é 5. 8 menos 5 é 3. Ou seja, são as 3 virtudes negativas que nós temos que abominar.
Kinat Havai Yakavod, que assim escreve a ética dos pais. A inveja, o desejo dos materiais e as honrarias. Então a matzá simboliza toda essa nobreza. Então uma semana de Páscoa judaica, sendo que o primeiro dia da Páscoa à noite é o Seder, é a ordem, são 15 etapas, onde nós narramos a saída do Egito, mas não só da boca para fora, interiorizando e extraindo os ensinamentos, os fundamentos dessa história milenar que até hoje se mantém viva nos nossos corações. É uma festa muito alegre, uma festa com muito significado, uma festa com muita simbologia. Tem os símbolos na mesa do Seder. É muito bonito. Água com sal para lembrar das lágrimas dos escravos. Raiz forte para lembrar da amargura, o maror. E é um momento onde a gente vivencia a escravidão e a gente se liberta no decorrer da noite. Mas a verdadeira liberdade é o quê? En ben horin elamish yosek batorá. Só é livre o homem culto, é o homem que estuda a sabedoria da Torá. Conhecimento é liberdade. Quando você tem a informação, quando você tem o conhecimento, você é livre. Você pode optar, você pode escolher, você pode decidir. Agora, se você não tem o conhecimento, você é escravo das suas emoções, você é escravo da sociedade, você é escravo do que os outros acham que é certo e determinaram para você como verdade absoluta. Então, em Pessach, na Páscoa judaica, nós vamos nos libertar, sair de Mitzrayim, sair do Egito, de Meitzar, sair dos limites, e nos libertarmos através do poder do conhecimento. O ativo inconfiscável. O último dia é o quê? Aí no último dia, os 2 primeiros dias são Yom Tov, são dias festivos iguais o Shabat e os 2 últimos dias também. Também? Fora de Israel são 8 dias. Ah, é? Sim. Tá. Você já passou Pessach em Israel? Acho que não. Passei perto, mas acho que não. Porque... Sukkot já? Não participei. Você não vai nas festas porque não é bom para os grupos não também. Só isso é óbvio, lotado, né? óbvio. Fica muito complicado. Mas é interessante que eu morei em Israel 12 anos, Vilela. E eu passei Sukkot, que é a festa das cabanas, passei Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento, passei Yom Kippur, que é o dia do perdão, passei Shavuot, que é o dia do autógrafo, mas Pessach eu nunca passei em Israel, só passei que eu sempre visitava os meus pais. Entendi. Sempre passava. Pessach é uma festa de família, de juntar a família, onde os mais velhos eles contam a história para os mais novos. E a corrente milenar do judaísmo, ela prevalece. É a minha festa predileta. É a festa da cultura judaica, da simbologia judaica, dos valores judaicos. E é uma revolução didática, porque você tem valores e história e fé que é ensinado de uma maneira sensorial. A pedagogia contemporânea acha que descobriu grande coisa, dizendo que para você aprender alguma coisa tem que estar associado ao prazer. Essa realidade está presente lá no começo da Torá, desde sempre. Então o negócio é muito interessante. Vale a pena um dia participar para ver todo o cenário. É muito didático, tem participação das crianças, o pessoal canta, explica, come, né? E apesar de que a comida, quando é askenazita ou sefaradita... O filho pergunta para o pai, Manishtanah halayla azeh mikol haleilot. Pai, por que essa noite é diferente de todas as outras noites do ano? Por que essa noite a gente come erva amarga? Por que essa noite a gente molha a batata na água com sal? A gente molha 2 vezes, durante a noite a gente não molha nada. Por que essa noite a gente reclina? Por que essa noite a gente come só matzá e nas outras noites a gente come pãozinho francês fresquinho? E o pai responde, porque nessa noite Deus nos tirou da escravidão do Egito, e se Deus não tivesse nos tirado daquela escravidão, nós, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, seríamos escravos do faraó até os dias de hoje, da essência do faraó. Halayla ze, ego matzah, halayla ze, kulo matzah. O que quer dizer? Essa noite só se come matzah. Pode comer pão sem fermento. Só pão sem fermento. É o cream cracker diferente.